Nós seguimos falando de cuidados com a saúde, mas agora de nutrição. O assunto é pão. Antes de eu ir para a entrevista aqui ao vivo e tirar todas as nossas dúvidas, quero te avisar que lá no nosso site, o ndmais.com.br, tem uma receita de um pão funcional, muito fácil de fazer, não precisa ficar batendo, não precisa deixar fermentar, não precisa deixar de um dia para o outro. Tá ali, vai no nosso site, ND+, está mostrando um pouco da receita ali. É tipo um bolinho, né? Um bolinho salgado que você bate no liquidificador com vários grãos, né? E o sabor é de pãozinho, bem gostoso. Vai lá, ndmais.com.br, tem o passo a passo bem explicadinho. E agora, tudo que você quer saber sobre pão, pode perguntar pra gente. 984052073, tire todas as suas dúvidas. A nossa entrevistada já está ao vivo aqui com a gente pela internet, a nutricionista Renata Kohler, direto de Pinhalzinho, né, Renata? Obrigada pela participação com a gente. Vamos começar falando um pouquinho assim, ó, o pão, por que ele virou vilão, né? Quando a gente fala de vai fazer uma dieta, preciso perder uns quilinhos, vou cortar o pão. Não deve ser bem assim, né? Boa tarde, obrigada pela participação conosco. Boa tarde, Fabi, tudo bem? Então, vamos falar sobre o pão. Todo mundo adora um pãozinho, né? E por que a gente tem que cuidar? Na verdade, assim, as pessoas associam que cortar o pão é o que vai dar resultado na dieta, né? Mas na realidade não, né, gente? É comer pão de forma adequada, na medida correta, sem excessos, buscando as melhores qualidades. Melhores qualidades, de preferência pães mais caseiros, né, com farinhas mais integrais, rico em fibras, evitar esses pães muito industrializados. Renata está nos ouvindo bem? Olha só, chegou uma época que era muita moda o pão integral também, né? Mas aí a gente recebe informações que o pão integral não tem, às vezes, muita vantagem em relação ao pão branco. Já veio uma pergunta sobre isso. O pão integral é melhor do que o pão branco? Então, na realidade, sim, o pão integral ele é melhor que o pão branco, desde que a procedência que ele é preparado seja de qualidade. Ou seja, uma diferença. O pão branco, ele vai ser utilizado uma farinha mais processada. Então, a absorção dele vai ser mais rápida, é como se ele tivesse... a digestão dele é mais rápida. Então, você não vai ficar saciado por muito tempo. E também você não tem muitos nutrientes naquele pão. O pão integral é diferente, por quê? Porque ele tem mais nutrientes. Como é uma farinha mais rica em fibras, em grãos, então ela tem mais minerais, além de ter a parte da fibra, que dá bastante saciedade, né, para a pessoa. Então, sim, o pão integral, ele é melhor que o pão branco. Renata, tem uma dica que vocês nutricionistas nos dão em relação a saber se realmente também não adianta a gente pagar mais caro e o pão não ser tão integral assim também. O que a gente tem que observar para saber se está comprando realmente um pão integral? Então, é bem importante olhar os ingredientes, né? Lá nos rótulos dos alimentos, sempre tem a relação dos ingredientes que tem naquele alimento. A Anvisa, ela exige que a quantidade de ingredientes que tem no alimento esteja em ordem decrescente. Então, de preferência, sempre o primeiro item é o que tem mais concentração naquele alimento. Então, sempre ter cuidado para o primeiro ingrediente começar por farinha de trigo integral. Normalmente, se a gente analisar esses pães que a gente compra de mercado, em geral, eles iniciam com farinha enriquecida, farinha de trigo enriquecida, ou seja, é uma farinha branca, né? E o que acaba tendo em menor concentração é a farinha integral. Então, esse é o grande problema do pão, muitas vezes integral de mercado, digamos assim, o pão industrializado. Gente, pessoal que está participando com a gente, 98405-2073, não consigo ouvir áudio aqui, não consigo atender ligação aqui ao vivo. E vocês se identifiquem, ó, tem um casal aqui na foto que perguntou, tá dando boa tarde para vocês também. Deixa eu clicar aqui, ver se consigo ver o nome deles. Celso e Nália na foto. Obrigada pela participação. Estão perguntando, tá pedindo a explicação da relação do colesterol e diabetes com os pães. Uma pergunta bem importante. Obrigada pela participação. E aí, Renata? Então, é bem importante sempre, principalmente quem tem problema de diabetes, consumir pães integrais. Por quê? Porque a farinha branca, ela tem uma absorção muito rápida, como eu já falei. Essa absorção, ela aumenta o nosso pico de glicemia, nosso açúcar no sangue. Então, isso não é indicado para quem tem problema de diabetes. Então, de preferência, sempre pães com mais fibra. Pão integral, o pão preto. Qual é a diferença do pão integral e o pão preto? O pão preto, ele é
praticamente 100% integral. Então, ele tem bastante fibra. A digestão vai ser mais lenta. Então, para pessoas que têm problema de colesterol ou diabetes, esses seriam os melhores pães. A Rose participando com a gente. Beijo, Rose. Obrigada pela audiência, pela participação. Eu faço pão caseiro. Ai, que delícia, Rose. Manda pra gente aqui uma fatiazinha. Só para mim, pro Eduardo Prado, não. A Ângela Kramer também pode trazer para ela, porque ela é chefe, ela manda, né? Mas vamos lá, Rose. A Renata, ela quer saber se o pão caseiro é considerado um alimento com teor muito calórico. Pão caseiro? Isso. Não necessariamente. Ele é até melhor que o pão de mercado, o pão industrializado. Por quê? Porque ele não tem conservante, né? Então, em relação a calorias, tem que ter um cuidado na quantidade, no porcionamento desse pão. Normalmente o pão caseiro, ele acaba ficando maior, né? Então, de preferência, sempre pegar uma fatia menor e dividir lá ao meio para equivaler mais ou menos a quantidade que seria de uma fatia normal de pão. Mas em relação a calorias, não necessariamente. Depende muito do que ela colocar de adição nesse pão, né? Nos ingredientes. Mas ele é muito melhor pensando em relação a calorias e qualidade nutricional. Tá, tem gente pedindo a receita do pão, vai lá no nosso ndmais.com.br, tá a receita lá do nosso pão funcional. Pessoal que não se identifica aqui, mas perguntando se pão de centeio para diabetes é recomendado. Sim, pode ser consumido, só tem que avaliar se ele não tem muita adição de farinha branca junto, né, que é a farinha de trigo normal. Mas pode ser consumido porque a farinha de centeio é uma semente, o centeio é uma semente, que é considerada uma oleaginosa, que a gente fala. Então, sim, ele pode ser consumido por não ter um índice glicêmico muito alto. Era a Zaira do bairro EFAP, se identificou agora. Obrigada, Zaira, pela participação. Renata, eu anotei para te perguntar também, enquanto vão chegando outras perguntas, sobre o pão de fermentação natural. Né? Porque quando a gente fala ali de pão sendo vilão e tal, porque vai muita química hoje, né? Inclusive o fermento. E a fermentação natural, esse pão, ele seria um dos melhores para ser consumidos? Ah, com certeza seria, né? Por ser mais natural. Justamente porque o fermento é algo químico, então acaba muitas vezes deixando até mais pesado o alimento e com uma concentração maior de conservantes. E esse fermento natural não, então ele acaba como se fosse consumir um produto orgânico, digamos assim, né? Então a qualidade dele é muito melhor se for considerar. Até justamente por ele não ter uma durabilidade muito alta, né? Então quer dizer que é um alimento de melhor qualidade. Tá certo, Renata. Muito obrigada pela participação com a gente. Estão chegando outras perguntas aqui, a gente não vai conseguir responder. Muita gente falando de pão integral. A Renata já respondeu sobre isso. Vai lá no nosso ND+, que além da receita, tem também, você pode rever a entrevista aqui com a Renata, direto de Pinhalzinho. Obrigada pela participação. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso BG+, dentro do nosso Balanço Geral. Até a próxima. Obrigada, Fábio. Até. Até. Eduardo Prado, venha. Oi. E aí, Chego. qual o pão preferido? Ah, todos. Não adianta, Fábio. Eu vim aqui fazer tipo, não, porque eu não sei o quê. Cara, eu gosto do prato cheio. Tá bom. É verdade mesmo, né? Não adianta eu vir fazer tipo, quem Não me tem, conhece acho que sabe. não tem pão ruim. Hã? Não tem pão ruim. Não tem pão ruim. Não. Tá, deixa eu perguntar uma Ó, coisa. Centeio vai o pão, aquele que tem grãos, vai o pão comum, vai o pãozinho da padaria, vai bolinho. Como que é o nome do pão doce aqui, o pequenininho com farofa em cima? Tem nome? Cuca? Mas o pequenininho, isso, o Alexandre lá falou aqui. Como é que é, Alexandre? Chineque eu Chineque. conheço, lá de Joinville. Pão Lá na minha cidade também é pão doce, mas eu já trabalhei em Joinville e era chineque. É alemão, né? Ângela Kramer devia conhecer. Tem mais a cultura. Pra mim, é pão docinho. E tem um outro também que a Paula lá de Seara falou na redação, que faz ele todo enrolado. Como é que é o nome, gente? Aí o pessoal da produção vai lembrar. A Paula falou. Não, ela falou um nome diferente, eu acho que é italiano. Brioches. Brioches. Sei lá o que é isso. Ó, telefone tocando aqui, peraí. Gente... atenda o telefone, alô! Não, vai lá no ND+. Tio, não dá pra atender o bagulho aqui, ó. Ó, a Cleusa fez pão caseiro, pra mandar um abraço pra Cleusa. Tem foto aqui, gente, só pra deixar a gente com água na boca. Olha aí, Eduardo Prado. Minha mãe Cleusa faz pão caseiros. Manda um abraço. Nossa, assim, que fornada, hein? Ah, meu Deus. Que fornada de pão. Cleusa, beijo aqui da gente, aqui do BG também. Cardinho de feijão. Ó, tem mais gente aqui, ó.
Pão. Meu Deus, Eduardo. Estão mandando... Olha aqui. Onde... Ah, tá. Peraí, tava perguntando. Esse é o pãozão, velho. Eu fiz esse com farinha integral, aveia, semente de linhaça, dourada, gergelim, abóbora. Bicho, meu Deus do céu. bicho, Margarete, obrigada pela participação. Delícia, delícia. Manhã Sexta traz os livros. Mas eu não posso mostrar a capa, Mas Fábio. a gente coloca uma etiqueta. Tá. Beijo no coração. Beijo é mais, volta amanhã. Tchau. Tchau, Fábio. Até lá.